Boa tarde para todos, boa tarde para todas. Sejam muito bem-vindos a mais um programa do Alquimísticos, comigo, Cris Gouveia. E hoje eu estou com um convidado que me remete à minha infância, né? A profissão dele é o Quiops Barreto. Ele é policial. E quando eu era adolescente, eu adorava assistir, eu não sei se vocês lembram dessa época, Os Anjos da Lei com o Johnny Depp. Foi, inclusive, acho que o primeiro filme que ele fez na vida. E ele tinha até um topete, né? Era meio estilo Jamesinha, assim, né? E eu adorava assistir. E, coincidentemente, o Quiops, ele trabalha há mais de 10 anos nessa linha. Ele é delegado de polícia. E fala um pouquinho pra gente, Quiops. Primeiro, seja muito bem-vindo. Obrigado por aceitar esse convite. Depois eu vou falar das outras áreas que ele também trabalha, que ele trabalha em várias áreas diferentes. Mas vamos começar com essa. Fala um pouquinho sobre você, o que te levou a querer trabalhar com a justiça assim tão na linha de frente. Boa tarde a todos. Querido, obrigado pela oportunidade de estar aqui. É um prazer ter aqui na sua casa, daqui contigo. Então, meu pai é policial militar. Acho que daí surgiu esse interesse ali. Mas desde quando eu era criança, talvez por conta disso também, eu queria ser delegado. Eu queria investigar. Falava, eu quero ser detetive, eu quero investigar. Você jogava detetive quando era criança? Não. Mas eu sempre tive essa vontade. E foi isso. Aí eu entrei na faculdade, mas já entrei com esse propósito. Eu entrei lá e falei assim, eu vou sair daqui delegado. Aí teve uma situação até interessante, que eu fiz meu ensino médio numa escola, no Cefet, uma antiga escola técnica, enfim. Ele é de Goiânia, tá? Sim, de Goiânia. E no Cefet eu tive muita liberdade. Um menino de 15 anos, com a liberdade que eu tive, não dá coisa boa, assim. Então a gente matava muita aula. Só que por conta disso, a liberdade que a gente tinha na faculdade, eu tive no segundo grau. Então, geralmente, como que é o segundo grau? Lista de tarefa, e tem que fazer a lista de tarefa, senão se você não apresentar a lista de tarefa, liga para os pais, é um negócio meio certinho, assim. Então, tudo que você teve de indisciplina, eu tive no ensino médio. No ensino médio. A disciplina. Isso. E aí, depois, na faculdade, eu já tive a disciplina, e aí eu colei grau, já fui delegado. Eu fui delegado com 23 anos. Nossa, não. Eu era delegado de polícia, eu colei grau sendo delegado, e então, foi uma organização bem especial. Eu trabalhei 5 anos na cidade do interior. E depois fiquei 5 anos numa especializada para adolescentes em Goiânia. E agora estou no cargo de gerente na administração. Basicamente, sobre a polícia, esse é o contexto geral. Então, aí depois ele vai falar sobre... bom, então esse é um lado dele. Agora eu vou falar sobre o outro lado que ele tem, que é surpreendente, que ele é professor, né, de Atma Kriya Yoga. Eu vou explicar para vocês aqui o que é. Que é yoga, para quem não sabe, yoga tem várias linhas. Você tem o yoga que você tem a prática, né, dos asanas, mas não é só isso. Tem o yoga que tem a parte de teoria também, né, que é a parte de você estudar sobre a vida, a parte de filosofia, né? E o Atma Kriya Yoga, eu vou definir agora, é uma linhagem de yoga e meditação que visa ajudar a conectar-se com o verdadeiro eu. A prática é baseada na ideia de que o corpo é um templo para o divino. Então, é uma prática que envolve mudras. Para quem não sabe, mudras são esses gestos, né? Eu tenho um livro de mudras, eu acho incrível mudras. E os mudras, dependendo de se você sabe utilizar, eles curam até doenças do próprio corpo. Né? Eles são incríveis. Asanas, que são esses movimentos, e a meditação. Então, ele é professor de meditação também. Desenvolve as 9 formas de Bhakti, que é devoção. Aliás, a gente estava falando agora sobre o Mahalila, e a maior espada do jogo do Mahalila é a devoção, o Bhakti, e a gente chama também de compaixão, né? Acalma a mente, abre o coração ao amor, promove a realização pessoal e a comunhão com o divino,
desperta as qualidades divinas como amor, paz, sabedoria, compaixão, alegria e intuição. E quem que deu origem, né? Quem manifestou o Atma Kriya Yoga foi uma pessoa que eu já entrevistei também, né? O Paramahansa Vishwananda. Ele manifestou isso em 2007 em comunhão com o guru dele, que é o Mahavatar Babaji. Babaji. Tem uma técnica altamente avançada de pranayama, que é o controle da energia vital. Pranayama é respiração também, sim, né? Sim. Da respiração, da Raja Yoga. É uma forma de viver e amar a vida. Então, os benefícios: ajuda a queimar o karma e purificar a mente e o espírito, ajuda a construir uma relação pessoal com o divino e ajuda a conectar-se com a fonte da vida dentro do próprio ser. Então, agora vou dar a palavra a ele, ele vai explicar para a gente melhor tudo isso. Fala primeiro como é que você chegou no Paramahansa Vishwananda. Então, eu passei muito tempo delegado, como eu te disse, e tinha um background familiar espiritual nesse ponto de meus pais eram Rosa Cruzes, a espiritualidade um pouco aberta também, sabe? Uhum. Eu tinha essa meditação desde quando eu meditava quando eu era mais novo, mas quando eu entrei na faculdade eu deixei isso de lado, deixei essa parte de lado e comecei a focar nessa busca do cargo, né? Mais material, se você pode dizer. Mas a gente tinha a gente participava de grupos de filosofia cristã, alguns estudos assim, e num desses grupos eu conheci o meu professor, o Vilmar, ele já é falecido, mas o Vilmar, ele participava desse grupo também, era professor de yoga, e trouxe o Vishwananda para Goiânia. Foi ele que levou o Vishwananda para Goiânia em 2016. E aí ele falou, vai ter um evento, todo mundo desse grupo foi para esse evento. Eu, nessa época, estava afastado da espiritualidade, querendo voltar, porque eu estava numa vida de sexo, drogas, rock and roll. Assim. E aí não estava... Que idade você tinha? Tinha 23, 24, tá. bebê. Isso. E aí não estava muito satisfeito, e aí procurei. A gente foi nesse evento, sem muita expectativa, eu vi que era um guru indiano, olhei a foto lá, bem afeiçoado, assim, vamos lá, ver sem muitas expectativas. E nesse evento, acho que foi um marco, assim, dessa virada de chave, né? Porque no Darshan, precisamente, eu não senti muita coisa, senti a presença dele, mas não senti nada muito especial no Darshan. Mas no outro dia, quando eu estava voltando para Goiânia, voltando para minha cidade, eu não morava em Goiânia na época, estava no interior, eu sem querer coloquei a música do Nano Reis, onde ele cantou o Mahamanta. É uma música bem bonita. Na hora que ele cantou o primeiro Hare Krishna, né, o coração, e eu comecei a chorar. O coração pegou um fogo, eu comecei a chorar. E eu fui chorando de Goiânia até essa cidade, 1h30, chorava. Cheguei lá, peguei a imagem de Jesus, botei no altar e comecei a chorar, ajoelhar e chorar. E aí realmente foi bem impactante. Eu peguei um voo e fui para Salvador, que eu ia para Salvador uns dias depois. Lá em Salvador ele me reconheceu, eu fui junto com meu pai. E depois ele teve uma audiência com a gente, uma reunião com a gente. E aí, lá nesses cursos de filosofia, já se dizia da possibilidade de materializações, essas coisas todas. Eu falei, nunca vou ver isso na minha vida, enfim. E de repente ele faz uma utilização com meu pai de um anel. E assim, eu tava na frente dele, não sei o que tinha como. E aí meu pai sai lá, meu pai sair, enfim, depois ele fica lá comigo, me passa o mantra. E eu pensando, essa vez é o anel também. Todo mundo quer o anel. Mas enfim, aí ele passa o mantra, ele dá alguns conselhos, e aí me abraça e me dá o anel. Que legal. É esse que você tá usando? É esse aqui. Aqui, ó, o Shivalinga, e aqui Nandi. Tipo um touro que tá em frente, é um touro isso aqui. Eu não conheço o Shivalinga. Eu vou procurar depois. Não é? É a forma cósmica de Shiva, sabe? Que legal. Não a forma pessoal. Esse aqui, ó. Na verdade, os 2 anéis foram materializados por ele. Aí eu... você ganhou os anéis, que a gente mostrou. Ganhei esse anel lá nesse dia, em Salvador. E até então eu não sabia o que era yoga, não tinha praticado yoga, só meditação, como eu te disse. Mas eu fiquei louco pra fazer a yoga porque era do Guruji. Eu preciso fazer
esse negócio. Foi até chato para o professor, para quando chegar em Goiânia, eu estou na primeira turma e tal. Acho que foi bem chato. Enfim, a gente fez o curso. Chato não, você foi Sim, insistente. persistente, sim. Mas eu teve um episódio interessante. Porque voltando, a gente parou no elevador, no aeroporto, em BH, e a gente ficou parado, meu pai assim, esperando a conexão, e eu olho para uma livraria e vejo um livro. E só tinha um livro lá exposto. Nossa! Só um livro assim na parte de cima. Não sei se era o ponto. Eu nunca vi isso, eu acho que também. É estranho, né? Era assim. Você tinha que ver esse livro. E o livro era Meditando com Yoga. Eu presto muita atenção também nesses sinais da vida. Não, e esse foi um sinal bem impactante, porque eu já viajei muito e nunca li um livro só, sabe? Sim. Enfim, aí foi, acho que é realmente isso que você tem que fazer. É o caminho. E aí eu fiz o curso, foi bem interessante, sim, eu não sabe. E o Watchman Training não é tão físico, né? Tem alguns aspas, mas não é algo tão importante. A gente pode fazer o Watchman Training sentado na cadeira, assim. Olha. Dá pra você ficar uma hora e pouco, só na cadeira, sem, sabe, nada físico. Mas tem algumas coisas físicas também. E aí, comecei a praticar, foi bem interessante, e em 2018 eu fui professor. Aí foi uma experiência, talvez, assim, a mais feliz da minha vida, quando eu estive na Alemanha com a iniciação de professor. Porque o Watchman ele tem alguns diferenciais, não pode dizer assim, né? Um diferencial é o Shaktipat, Shaktipat é a descida da graça. Então, é a graça que o mestre lhe dá para o aluno, para que a técnica não seja só uma técnica, mas seja táctil, que são formas de expressar o amor por Deus. Então, cada um dos exercícios é uma forma diferente de expressar o amor por Deus por conta do Shaktipat. O Shaktipat enfim, algo espiritual que acompanha o aluno, que a gente tem muito como dizer, em termos de definição, mas a gente faz uma analogia, assim, que o Shaktipat ele é a faísca que a gente precisa para o fogo do amor divino crescer. Mas para o fogo do amor divino crescer, a gente precisa de lenha também. Sim. E a lenha é nosso esforço. Então, só a lenha, sem o Shaktipat, pode até dar fogo, mas é mais difícil. Só o Shaktipat, sem o esforço, não vai dar em nada. Mas se juntar os dois, você consegue algo a mais do que simples exercício, sabe? Então, esse é um diferencial interessante. E para receber o Shaktipat, para poder passar o Shaktipat, algo que eu sou um instrumento, nada além de mim, mas que eu sou um instrumento, tive que fazer alguns rituais. Detalhes importantes. E desses rituais, nesse processo de formação de professor, o último ritual é Yagna junto com o Vishwanath, com o Guruji. O que é Yagna? É um ritual do fogo, um ritual Vedic. Tá. Yagna. Yagna. Eu fiz aqui com o Govinda. Sim. A gente limpou a casa inteira. É um ritual bem interessante. Sim. E nesse último, o Guruji estava presente. Olha. E aí, a minha mente começou a questionar aquilo tudo. Mas para que isso? Eu não estou dando yoga. Enfim, comecei a misturar as coisas. Minha mente começou a ficar muito negativa, criticando, julgando. E aí, de repente, o Guruji fala assim, todo mundo agora medita em Babaji. E a gente começa a meditar, aí minha mente faz isso. Vira uma formiguinha, assim. Ou cresce uma consciência que a mente está ali enchendo o saco, não me importa mais, assim, tá muito ínfima, e eu começo a olhar as coisas e sentir uma felicidade, sabe? Eu olhava as cores lá das tendas e falava, meu Deus, que coisa mais linda, assim. Eu ia lá pra fora, via as árvores, e falei, isso aqui, que folha mais linda, sabe? Era um êxtase, assim. Um amor por tudo, né? E aí as pessoas iam me parabenizando, e eu não estava me importando com isso. Tá bom, beleza, obrigado, sabe? Mas eu estava naquele estado de felicidade que aquilo era importante para mim, assim. Eu conto isso não porque... É uma alegria plena, né? Mas porque o Shaktipat é realmente algo muito importante no Kriya, sabe? No Kriya. E por isso, eu gosto de contar essa história, sabe? Claro. Para as pessoas entenderem, né? Não me nem nada, porque isso não é de mim. Não, mas assim, as pessoas que fazem meditação durante muito tempo, elas buscam esse estado de êxtase. Né? A gente chama de êxtase é quando você tem conexão com tudo e você entende que você é parte de tudo. Né? É que nem a gente fala aqui nas cartas de Cristo, no momento que Jesus estava no deserto, ele teve essa sensação de sentir
as células do corpo dele, o sangue correndo, e ele ouvia o barulho do sangue. Assim, ele entrou em conexão com tudo. E é isso que acontece, né? Quando a pessoa consegue chegar nesse estágio, né? Muitos yogis lá da Índia conseguem, né? Comigo não foi um estágio desse tipo, mas foi, assim, algo para que o Shakespeare pudesse passar, sim, sabe? sim, sim. Então é isso. Aí me tornei professor, desde então. O que eu faço? Aliás, ele vai dar curso agora, se bem que É, acho que a nossa entrevista vai no ar segunda-feira, mas você consegue dar sim, curso. sempre. Só Você me sempre procurar. vem para São Paulo. Só me dar curso, procurar. né? Existem professores aqui também, quem quiser, Tá, é só me procurar também. bacana. E aí, chamo de professor, né? Quis levar a meditação para a polícia. Então, acho que Isso é fazer o um elo. ponto importante. Fazer o elo. Muito importante. E aí, Primeiro, o que mudou na sua vida desde que você introduziu o Atma Kriya, o Atma Kriya? como rotina. Como rotina e nos seus relacionamentos e na sua vida em geral. O que mudou? O Atma Kriya, a primeira coisa foi largar meus antidepressivos ansiolíticos que eu tinha lá em casa, joguei tudo fora, assim, até sem recomendação médica, eu não poderia ter feito isso, mas parei com isso. Parei enfim, realmente, e comecei a me focar mais na vida espiritual. Aí o que isso propiciou, talvez, no meu trabalho e nas minhas relações? Um pouco mais de consciência, assim, na forma como eu tratava as pessoas e na forma como eu enxergava o que eu fazia. Sim. Então, eu até nesse início foi uma transição um pouco complicada, porque eu fiquei questionando se eu seria ou não delegado ainda, sabe? Eu fiquei questionando muito isso e tal. E o Gurji sempre entendia isso. Falava, mas como assim? Não é, isso não te impede de ser espiritual com isso, né? Exclui a outra, né? Porque a gente tinha essa distinção, né? Eu ficava às vezes sem entender, não, seu trabalho é esse e tal, não tem por que largar isso e tal, sabe? E aí, mas comecei a sentir mais calma e trazer uma busca de felicidade, não para as coisas externas, mas confiar mais ao interno, sabe? A depender mais de mim mesmo para a felicidade, nessa busca, dessa consciência por algo que me faça bem, faça pleno. Acho que essa mudança de chave foi a mais importante. E aí, enfim, teve essas mudanças, né? O pessoal fala que eu era Zen, que não tinha problema, enfim, no início, por não me deixar. Mas que bom se todos fossem, né? Mas porque a ideia é só que eu não me deixo abalar tanto pelas questões externas. Tipo, aconteceu alguma coisa. Tá, aí você consegue distanciar um pouco mais rápido e perceber aquilo. Aliás, tem uma história interessante que eu vi no seu Instagram, que esse deu tempo de estudar. Ele conta uma viagem que vocês fizeram com o Guruji, com o Paramahansa, em que a pessoa colocou uma gasolina errada no carro, aí o carro parou. Sim. E ele teve esse tipo de atitude que você está falando, né? Isso foi uma lição, assim, bem pontual, e presente para mim. Que aí Conta um pouquinho para as pessoas que ouvem, mas elas não sabem. Eu tive na Índia e a gente desceu acho que a gente ia para o aeroporto, porque eu estava em Vindava, a gente ia para... Esqueci o nome da cidade. Cidade famosa do Ganges, Varanasi. A gente ia para Varanasi e aí o avião estava esperando o horário do avião. Aí depois a gente está indo de carro e o carro estraga. E, assim, antes de chegar no avião. Antes de chegar no aeroporto. Aí eu fiquei inquieto com aquilo. Vamos atrasada. Aí quando a gente falava, você olhava, é vontade de Deus, então. Tipo, ele ficou assim, tranquilo. Aceite. E eu falei, meu Deus, o que é isso? Assim, e de repente, a gente conseguiu arrumar lá, as coisas organizadas, a gente conseguiu chegar no aeroporto. Mas foi uma aceitação, assim, realmente, o exemplo que você deu foi bem preciso mesmo, porque foi uma demonstração viva dessa aceitação, né? Dessa não dependência de algo exterior. Você sabe que é uma coisa interessante que eu já reparei na minha vida, que às vezes a gente não consegue alguma coisa na hora porque a gente foi poupado de algo pior. Então, por exemplo, às vezes você é assaltado na esquina e aí você esquece alguma coisa em casa. Sim. E aí você volta para buscar, a pessoa assalta outra. Um exemplo bom, entendeu? Mas assim, muitas vezes a gente é poupado de coisas que a gente nem imagina que iriam acontecer por conta, né? E a gente tem que aceitar e acreditar que tem alguém protegendo a gente e está fazendo o melhor, né? Para que a gente consiga
viver melhor, né? Aquele dia, por exemplo. Né? Sim, Isso. a entrega, né? É. Objetivo, é isso. E, Então, Paulo, é isso. Acho que em termos práticos foi isso. Assim, eu não tive nenhuma mudança externa, então minha vida continua a mesma, eu era delegada, enfim, em relação ao trabalho, mas passei a você ver, agregou em vez de. passei a ver de uma forma diferente. Teve uma transição, lógico, eu fiquei questionando muito isso, mas realmente quando eu aceitei e comecei a trazer isso que você falou, espiritualidade para lá, começou a melhorar, assim, ficou mais fácil. Você sabe que tinha uma época que eu queria ser política, vereadora e deputada, e eu falava que eu ia entrar na Assembleia, se eu ganhasse, eu ia entrar na Assembleia fazendo reiki. Limpar o ambiente antes de chegar, né? E é mais ou menos isso, né? Porque como você mudou a sua energia, com certeza a energia do seu ambiente de trabalho mudou também, Sim, né? sim. Porque é de dentro para fora, né? Sim. E explica um pouquinho como é que você ensina isso para eles e quais as mudanças que tiveram. E eu queria também que você falasse da cadeia lá do presídio lá de Goiânia, Sim. das modificações que fizeram, o que implementaram para melhorar a bagunça que estava instalada, né? Não, Que tá em alguns lugares do Brasil. Isso não tem nada a ver comigo, assim. Não tem, mas tem a ver com a disciplina, Sim, né? sim, a gente pode trazer isso. Fala de você primeiro, depois do... Ah, então, aí eu tentei levar a meditação para a polícia, não foi tão bem aberto no início, mas aí eu comecei a perceber que as pessoas no mundo corporativo estavam interessadas na inteligência emocional. Não, estava começando a dar aquele boom nas empresas, nos mercados, e aí eu comecei a estudar sobre isso e percebi, tá. Mas só tem um Explica o jeito. que é inteligência emocional. Eu sei, mas tem gente que Sim. não sabe. Inteligência emocional é a capacidade de perceber as emoções próprias e alheias e, de a partir dessa percepção, poder tomar ações conscientes do que fazer com essas emoções. Basicamente é isso. Em regra, a gente não controla as emoções, mas a gente consegue gerenciar as emoções. Gerenciar no sentido de perceber qual que é a causa e, a partir disso, eliminar muitas coisas que estão guardadas dentro da gente, que as emoções escancaram o que está, às vezes, no nosso interior. E, às vezes, desapegar de algumas situações também. E eu, às vezes, simplesmente ver essa emoção passar. Então, são várias opções, mas é você ter uma atitude consciente em relação àquela emoção. Você criar um distanciamento, né, das emoções. Aliás, eu aprendi uma época no sufismo que a gente tem que ser observador da gente mesmo. Então, é exatamente isso, né? Eles falam que a gente tem que olhar de cima como se a gente fosse realmente um ator, uma atriz na vida e saber lidar com as situações da melhor maneira possível, mas sendo um observador assim mesmo. Então, isso que você falou, você sai para fora da situação e enxerga ela com outros olhos, né? Sim. E aí, eu lendo sobre isso, estudando sobre inteligência emocional, o que eu percebi? O único jeito é a comunicação. Né? Pode ser várias técnicas que se colocam nome diferente, eu faço alguma coisa, mas no fundo é meditação. E aí acho que foi a verdadeira oportunidade que eu tive de poder criar, dentro da escola da polícia, uma matéria de inteligência emocional aplicada ao atendimento, mas para os policiais. Então a gente conseguiu fazer isso. Então, acho que foi um feito bacana, assim, porque todo policial que entrou desde 2020, eu acho, 2021, 2022, ele tem essa matéria como currículo obrigatório dele. Olha. Então, pelo menos essa noção sobre emoção, essa possibilidade de não ser levado pelas emoções já existe. E é algo que a gente... no final a gente fala um pouco de meditação, para quem depois quiser começar a prática, né? Então, primeiro você introduz a inteligência emocional, curso sobre inteligência emocional, e depois você, quem estiver interessado, realmente pratica a meditação. Foi até Mas a grande maioria faz a meditação ou a grande maioria não faz? Não faz. Não faz. Tá. Mas fica o feito de disponibilizar, acho que é interessante, mas aí fica a critério de cada um. Mas a ideia da inteligência emocional é despertar o interesse por meditação. Porque, vou fazer meditação para quê? Vou tomar meu show para fazer a minha coisa, vou fazer alguma coisa para estressar diferente. Sim. Mas aí quando você explica para ele que as emoções influenciam ele mais do que ele imagina, realmente
eu preciso olhar isso aqui. Porque é algo que vai interferir na minha vida e na vida dos outros também. Sim, sim. Então, eu acho que por isso que vem essa jogada de trazer a inteligência emocional como uma porta para a Como meditação. uma abertura, né? Sim. Legal. E assim, e você medita todos os dias? Como é que você faz a sua meditação? Todo dia. Na hora que você acorda, na hora que você vai dormir? Eu tô perguntando que assim, eu não medito todo dia. Eu deveria. Eu sempre me puxo a orelha porque assim, eu não consegui introduzir isso na minha vida ainda, apesar de ter toda essa busca, de ter toda essa busca por conhecimento, por sabedoria. O mais importante é você meditar mesmo, né? Então a gente às vezes fica postergando, né? Todo dia. Todo dia eu pratico aquele yoga, né? Que é uma meditação, mas não é aquela meditação de simplesmente observar a respiração. Existem algumas âncoras no Atma Kriya que facilitam o processo, mas são âncoras devocionais. Então, a gente está entoando o nome de Deus, está visualizando algumas formas. Então, isso eu pratico todo dia. Tá. Então, desde... Na hora que você acorda, que hora você Não, acorda? eu pratico isso à noite. Ah. Eu não consigo praticar de manhã, por conta eu tô com 2 crianças pequenas em casa. Eu vi. Mas assim, nesse quanto momento tempo agora, antes de dormir quanto tempo você faz de meditação? vai variar dependendo da minha disponibilidade, mas Tá. de 15 minutos a 1 hora. Tá, Depende. tá. Mas não é algo tão. Eu faço todo dia, mas aí depende a quantidade de tempo por dia. Mas todo dia eu faço. Todo dia eu faço. Legal. Desde 2017. Você deve ter uns sonhos bem diferentes também, né? Hã? Você deve ter uns sonhos bem diferentes, né? Porque antes de dormir você já entra nesse estado, né? Sim, sim. Eu não tive problema com dormir com sono e tal, mas me ajuda muito em termos práticos. Às vezes tem dia que o bicho pega, às vezes no trabalho, sabe? Sim. Com todo mundo é assim, Sim, que a gente... sim. Mas o seu mais do que das outras pessoas, né? E aí, eu acho que eu queria me dar uma sanidade nesse dia. Tipo, eu consigo aliviar aquela tensão, aquele falatório, sabe? Sim, sim. Então, isso para mim também tem um efeito prático bem interessante. Olha que bacana. Eu não sei se você chegou a conhecer, uma época eu andei por Goiânia, e eu conheci lá um mestre espiritual chamado Carlos Passinho. Você chegou a conhecer ele, não? Ele lembra um pouquinho o Paramahansa. Eu só vou contar essa história que é engraçada. Eu conheci ele há muitos anos, em 1990, por aí, lá em Goiânia. E ele era um guru também, né? Com o cabelo todo assim, né? Meio quadrado. Ele andava geralmente de branco. E ele tinha uma aura que as pessoas mediram que dava um quarteirão inteiro. Sabe? Uma coisa assim de medir a aura da pessoa. E ele te olhava com um olhar tão profundo que parecia que ele estava te escaneando, assim, sabe? Dá até medo olhar para ele. E ele era uma pessoa muito ligada a... Ele era músico, né? O Carlos Passini. Ele escreveu um livro chamado O Sol, né? E ele falava que ele se dizia reencarnação, né? De mestres espirituais, como... Eu acredito que deva ter nas pessoas partes assim de reencarnações também, né? Porque ele se dizia a reencarnação de Jesus, de Maomé, sabe? E ele ensinava às pessoas que era mais importante que ele ensinou para as pessoas. Eu cheguei até uma bica com ele que eu queria tirar uma foto, ele no dia que eu queria tirar a foto, ele não quis. Aí depois acabou acontecendo a oportunidade certa. E eu acabei tirando foto, mas ele ensinou que o mais importante é a gente não julgar os outros, né? Não fazer fofoca da vida alheia. E tem um pouco a ver com essa meditação, da gente centrar no terceiro olho durante o dia inteiro para você estar na presença. Então, quando você está centrado aqui no terceiro... E ele falava para a gente fazer isso antes de dormir. Antes de dormir, fechar os olhos e focar aqui no terceiro olho. Não só para abrir o terceiro olho, mas para a gente aprender a estar na presença durante o dia todo. Você está lavando a louça, você está realmente lavando a louça. Você está lendo um livro, você realmente está lendo o livro. Então, assim, com esse exercício prático, você realmente vivencia o presente, né? E o Paramahansa, ele fala muito isso também, né? Eu acho que os grandes mestres todos falam isso. A gente tem que parar de se auto-sabotar com o passado, se auto-sabotar com o futuro que não existe ainda, né?
Então, quando você consegue concentrar a sua atenção no momento presente, você consegue tornar a sua vida mais potente, né? Sim, sim. Mas eu achei que se conhecia, eu me lembrei. Aliás, eu só vou falar mais uma coisinha. Eu tive um sonho com ele uma vez que ele era Deus. Eu já devo ter contado em algum dos episódios, mas é que é tão engraçado. Eu sonhei que ele me convidou para passear de carro com ele. E aí a gente entrou no elevador, eu, ele e dois homens de preto de 1,90 m. Bem aquele daquele filme, Os Homens de Preto. Os caras de óculos escuros e ele com aquela roupa branca. E eu me achando o máximo que eu ia passear com Deus. A gente aí abriu a porta da garagem, aí tinha uma Mercedes, na época eu trabalhava com Mercedes, né? E eu tenho vontade de ter Mercedes ainda. Tinha uma Mercedes 500 SL parada ali, né, no estacionamento preta. Falei, bom, eu tô com Deus, né? Vamos pra Mercedes. Ele fez assim, ó. Ele apontou para um Fiat branco 47. E aí os dois homens de preto foram no carro da Mercedes, que eles eram seguranças de Deus. E a gente entrou no Fiat 147, eu entrei com aquela cara brava. Eu tô fazendo aqui, né? E aí ele pegou, olhou pra mim com o maior sorriso, tipo o sorriso do Paramahansa, que vive sorrindo, né? Ele abriu o maior sorriso, ligou o rádio e olhou pra mim, tipo, agora a gente pode ir. Aí depois eu nunca mais esqueci esse sonho. E o que ele quis mostrar? A gente pode ter tudo que a gente quer, realmente, mas isso não é o mais importante, entendeu? Resumindo, o sonho é isso. Sim. Então, se um dia for para eu ter a Mercedes que eu quero ter, ela vai chegar até mim porque é minha por direito. É uma coisa que eu estou materializando, entendeu? Então vai chegar um momento que eu vou ter. Mas isso não é o mais importante. Então, assim, o mais importante que ele mostrou nesse sonho também tem a ver com isso, com a alegria da presença, né? Você tem que estar feliz com aquilo que você tem. É. Né? É você não apostar as fichas que a sua Mercedes vai te dar felicidade. É. Algo talvez que você quer, que é interessante, beleza, mas que você vai ter outra fonte de felicidade, sabe? Sim. Então. Eu de vez em quando eu sou meu Deus. Eu geralmente ele tá me puxando a orelha. A minha meditação é mais nos sonhos, assim, né? Legal. Mas conta um pouquinho mais sobre... Conta mais alguma história sua com ele, com o Paramahansa, que você acha interessante as pessoas saberem, né? Teve algo bem interessante sobre essa questão, por exemplo, do ego, do orgulho, assim. O orgulho fala muito disso, pra gente tomar cuidado, né? Então, eu fui virar professor em 2018. E aí, em 2017, eu virei devoto dele e ele dá o nome para as pessoas. E meu nome espiritual é Kamalanata Das. E aí, olha a importância Qual o significado desse nome? Kamalanata é um dos nomes de Deus, e Dada é um servo. Mas Kamalanata significa aquele que é tão belo quanto o Lótus. Então, Deus é tão belo quanto o Lótus e eu sou o servo desse que é tão belo quanto o Lótus. E aí, mas o que acontece? Se a gente não controlar a mente às vezes e deixar ela solta, a mente divaga demais e começa a criar muitas histórias que às vezes a gente tem que ter responsabilidade até de parar elas também. O que acontece? Minha mente começou a criar uma história, eu vou virar professor de arte na cria, então eu vou ter um nome especial, eu vou ter um nome diferente. E aí eu ficava, eu sou aqui, e pra, tipo, não é o que eu queria, dar uma Mercedes, mas tá bom, deixa rodar aqui. E aí tive essa iniciação por UG, esse momento de bastante felicidade. E na hora que vai me entregar, eu estava no estado de êxito, na hora que vai me entregar o meu certificado, ele vira pro lado e fala assim: existe um tantão de Kamalanata. Tipo, o nome, sabe? É um nome muito comum, que nome não posso, mas assim. Aí naquele momento eu entendi aquilo que ele tinha. Lógico, ele tem essa capacidade de captar isso, e ele me deu essa lição, tipo, de não vai por esse caminho, sabe? De quebrar o orgulho. O orgulho faz muito isso, né? Assim, o guru ele vem para poder esmerilar, vamos dizer assim, ou então depurar. Era que nem eu querendo tirar foto com ele naquela E isso foi uma lição interessante, assim, foi bem bacana. Foi um modo sutil dele me dizer algo que, se fosse só falando, poderia entrar e ia sair, mas como foi
um exemplo assim, você... agora eu entendi. Agora, Não, e você tem um post seu que você fala sobre a flor de lótus, né? sim, sim, sim. Conta um pouquinho da flor de lótus para as pessoas. Eu acho uma flor lindíssima. Tem uma plantação, acho que no estado de São Paulo. Você sabia disso? Tem Não, lugar que tem sabia, uma sabia. plantação. Eu morro de vontade de ir lá conhecer. Não fui ainda. Mas eu vi esses dias que dá para você comprar semente pela internet, para você ter em casa. Achei o máximo também. E a semente, acho que comi um doce com sementes de ovos. Ah, é? Muito bom. Como é que é? Existe um doce que se faz com semente. Olha, É. olha. Mas conta um pouquinho sobre a flor de Então, a lótus. flor de lótus tem um significado bem especial em várias tradições, assim, mas no hinduísmo Sanatana Dharma principalmente. Porque o lótus ele nasce no lodo e ele cresce e ele desabrocha. Então, ele nasce na lama e, e fica muito bonito depois e nada toca ele, vamos dizer assim. Então, representa a nossa jornada espiritual, né? Então, a gente está aqui nessa ignorância, nesse ego, e isso ele vai crescendo, crescendo, até que desabrocha e vira algo que é belo, né? Porque o nosso processo espiritual é esse. A gente, no fundo, a nossa alma, né? E existe essa beleza, mas ainda tem muita sujeira ainda, mas esse lótus vem e desabrocha. Então, tem um significado bem especial. Eu acho que assim, o- a grande questão do ego é a gente aprender que ele em algum momento ele é necessário para a gente superá-lo. Não é? É uma coisa assim, ele é necessário na formação da personalidade, mas aí depois você tem que ver que você não é essa personalidade, você está, né? Você não é, você está temporariamente, né, com essa personalidade nesse corpo, mas você ao mesmo tempo você é muito além disso e você também é apenas uma pequena partícula no processo todo. Então você tem que equilibrar essa vaidade, né? A gente até comentei, né, com o Keops que a maior serpente do jogo é a vaidade espiritual. Então, muitas pessoas que chegam nesse estágio não adianta. Outro dia eu vi um grande filósofo que ele tem uma super biblioteca e ele fala que ele também não conseguiu ler todos os livros. Então, isso da gente querer acumular livro também é uma vaidade espiritual, né? Porque se você não lê, que adianta você ter os livros, né? Você está só mostrando o que você tem. Então, é importante você ler, entender e colocar na sua vida, né? Aquilo que você Sim, aprende, né? sim. Acho que. E aí eu só queria mostrar aqui os livros que ele escolheu. Para a gente falar um Para a gente pouquinho. falar um pouquinho. Você chegou a ler esse livro todo? Cheguei. Esse Eu é não um li. livro Você que eu estou nessa época aqui, hein? bem impactante para mim, E o que porque, você porque aprendeu desse livro? tem um episódio interessante sobre o filme desse livro. Tem um filme, um documentário, e esse documentário fui ver até com uma amiga minha. Eu tinha acabado de fazer o Guruji e tinha saído, lançado esse documentário. E aí eu fui, era um cinema. Tipo, Será que ainda está passando? Não, não, não. Mas será que a gente encontra? Ele tinha no Netflix e não tem mais, Ah, talvez em alguns outros locais. Mas eu acho que tenho. eu cheguei a ver. Eu assisti. Awake, chama. Eu assisti, Awake, a vida de assisti, Yogananda. assisti. E eu fui no cinema e acabei que eu desencontrei essa amiga minha. Né? Foi para um local, fui para outro lá, por causa do horário. Mas eu chorei igual uma criança. Né? Chorava, 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 chorava. E a hora que eu saí, eu não encontrei ela, falei, ainda bem, que ela não vai ver chorar e eu fui embora. Mas é um livro bem impactante, assim, é um livro muito bom, que conta um pouco do Mahatma Babaji. Quem que é Mahatma Babaji? Então, o Atma Kriya Yoga está enraizado Ele era o mestre dele também. não, Não? a linhagem é diferente, né? Ah, Na linhagem do Yogananda, Mahatma Babaji, Lahiri Mahasaya, Sutreshwar e o Yogananda. Mas conta nesse livro a história de Babaji que ele fez uma promessa. Então, Babaji é um ser iluminado, enfim, imortal, vive há mais de 5 mil anos nos Himalaias. E ele fez uma promessa de só deixar esse plano quando a última alma se realizar. Então, a grandeza do Babaji, assim, é algo espetacular e ele
vamos dizer, o mestre por trás do Ashtanga Yoga também, né? Porque ele é o guru direto do Pranamana Saraswati. Olha. Então, é um livro sensacional, explica um pouco da ciência do Kriya Yoga, né? Que é esse processo que o Babaji dá por diversas linhagens diferentes também. Então, ele apoia diversos gurus, diversos mestres, com Kriya Yoga para acelerar o processo de evolução da humanidade. Eu queria voltar nesse ponto. A gente fala que a Kuan Yin também tem esse objetivo, né? A mestra Kuan Yin da Fraternidade Branca, ela é uma dessas mestras que falou que só vai embora quando o último ser ascensionar. E tem a ver com o que a gente falou agora da flor de lótus. O que eles... Porque eu já li também que às vezes a pessoa tem 3 oportunidades ou tem um número de oportunidades e que se ela não consegue se redimir, ela simplesmente desaparece. Você já leu sobre isso? Já, mas eu não acredito nisso. Você não acredita? Não, bom. Então, assim, como se Deus falasse, até a minha paciência tem limite, né? Essa é a oportunidade, tem aquela, chega agora não dá mais, some, né? Porque, assim, é até interessante a gente falar nisso, porque o tempo é algo criado também. Porque nessa perspectiva, Deus teria que ser impaciente, porque ele estaria com... Mas Deus está além do tempo. O tempo é uma criação material. Então, eu não creio que Deus tem toda a calma do mundo. Ele tem a eternidade esperando para voltar. Então, eu não vejo assim. Eu acho que talvez teria uma outra abordagem, mas de tipo, vamos logo, sabe? Vamos acelerar aí, meu filho. Você assistiu aquele filme do Noé? Você assistiu Noé? Não assisti. Tem uma hora que ele fala acho que é pro Noé, ele fala assim, até quando você vai me fazer esperar para se construir essa arca? Eu acho meio de piada, né? Porque ele fala, já tive que esperar não sei quantos anos, né? Os israelenses saírem, andarem pelo deserto, já tive que esperar não sei o quê. Então, e até no princípio divino, que eu estudo, como embaixadora da paz, a gente estuda o princípio divino, né? Lá fala que existe um tempo para as coisas, assim, Deus tem um plano, aí o ser humano vai lá e faz um desastre total no plano de Deus, com a interferência do mal, que a gente fala que existe o mal, até perguntei sobre o mal pro Babaji lá, e com a interferência do mal, o plano vai por água abaixo, aí Deus precisa de mais um tempo para colocar o plano em prática de novo, e isso vai acontecendo desde o começo da humanidade. Então existe a interferência do mal e existe o plano de Deus. Então, ele sabe que uma hora ele vai chegar, mas a gente tem que passar por algumas situações de karma, que são ruins, para a gente pagar pelo nosso desastre naquele plano. Você entendeu? Mais ou menos. A gente tem que se retratar. Eu não vejo o mal como algo separado de Deus, assim, porque se a gente pegar a própria história de Jó, por exemplo, na Bíblia, o demônio, enfim, o capeta lá, acho que é demônio, né? Ele pede autorização para Deus. Deus que autoriza que ele faça aquilo com Jó. Então, por mais que a gente vê ainda bem mal, sabe? Mas eu acho que tudo, o controlador de tudo, ainda é Deus. Não, eu acredito que Deus está acima do bem e do mal. Sim. Deus está acima do bem e do mal. Mas que o mal atrapalha bastante. Sim, não. Ainda mais você que lida com os bandidos, assim, indo para um lado mais espiritualizado, as pessoas que se deixam influenciar pela bebida, elas dão abertura para obsessores. Então, às vezes, não é só a pessoa que não é uma pessoa boa, às vezes ela está sendo influenciada por um espírito, né, teimoso, que não quer sair daqui e não quer deixar de fazer maldades, por exemplo. Sim. Né? E olha como que é importante a questão da consciência, né? Assim, a pessoa está bebendo, mas ela está bebendo por quê? Talvez ela tá bebendo por algum trauma que ela tem, alguma coisa que ela quer esconder, e acaba que essa falta de consciência dessa situação dela torna ela responsável por atos que ela faz sem querer lá no fundo, sabe? Então a consciência não é algo simples assim. Sim. Então existe essa importância de estar sempre atento a isso, né? Os nossos hábitos, o que a gente come, o que a gente faz, o que a gente bebe, qual a nossa rotina. Eu ofereci água, então fiz isso. Não? Então, mas assim, essas influências, e como é que vocês lidam com isso lá? Na polícia?
para a gente é irrelevante, a gente só pega aquilo que é externo, né? Tá. Então, assim, isso, até a própria legislação prevê que, por exemplo, o uso de álcool é irrelevante para a qualificação da pena. Só tem uma interferência, assim, quando a pessoa se... E até assim, fica E as mais drogas também? irrelevante. Tá. Só quando ela faz isso sem querer. E como é que você sabe que é sem querer? Isso é só história de livro, assim, de direito. Sabe? Porque eles falam assim, a pessoa foi obrigada a beber. Foi induzida. Assim, mas é algo que, assim, que na prática Sim. eu nunca vi algo assim. Tá. Mas existe até um agravante. Quando a pessoa, por exemplo, usa substâncias ou álcool para tomar coragem de fazer o crime, a pena aumenta. É um agravante. Então, assim, para a gente isso é irrelevante. Interessante, né? Saber. Tá. E como é que anda hoje em dia a criminalidade? Ela piorou ou você acha que as pessoas estão tendo mais consciência? Porque existe um movimento mundial para as pessoas terem mais consciência, né? A gente vê que de uns tempos para cá as terapias estão mais na moda, as pessoas estão buscando de uma maneira geral se tornarem pessoas melhores, né? Cuidar mais da saúde. Pelo menos eu vejo esse lado acontecendo. Até nos próprios presídios, como eu te falei, tem pessoas trabalhando lá dentro. Tem um primo meu que ele levou a meditação para os presídios também. Ele tem um projeto de ter levado a meditação para os presídios, né? E esse psicanalista, que é o Eduardo, que eu comentei, ele leva as virtudes. Então está sendo feito um trabalho, e as ONGs trabalham muito isso também. Você acha que as pessoas estão mais por outro lado? Existe o funk, né? Existe a mídia bombardeando as pessoas de conceitos errados, né? Existe nas escolas, às vezes, uma educação que não é legal para as crianças. Como é que está acontecendo isso na prática? Porque a gente vê de fora, você vê de dentro, Sim, né? sim. Existe essa. Eu acho que o Guru Giri é uma resposta para você sobre isso, sobre o bem e o mal. E quando o mal, tipo, o bem e o mal aumenta, o outro também vai aumentar do outro lado. É um time com balanço, né, que ele disse. Então eu vejo muito isso também. Existe esse crescimento, mas por outro lado existe o crescimento daquilo que é ruim nesse ponto. Mas eu vejo como algo natural, assim, porque esse mundo não é um mundo de felicidades, né? Esse plano terrestre, então aqui é uma escola, a gente tem que passar por isso, nosso objetivo não acaba aqui, nossa vida, então eu levo isso muito natural, assim, a gente faz o que a gente consegue. Mas você tem visto, de uma maneira geral, as pessoas preocupadas em serem melhores, em terem mais consciência, ou você vê as pessoas cometendo mais crimes e buscando serem mais violentas e mais ansiosas mais indignadas? Eu vejo que tá melhorando. Tá melhorando? Tá melhorando. Ai, graças a Deus. Eu vejo que tá melhorando. Tá melhorando. Lógico que não vai terminar, por isso que eu falo que não existe essa mais porque existe um movimento, né? A gente o próprio processo do planeta. Isso que eu ia falar, o planeta ele tá nesse processo para a quinta dimensão que a gente fala. Aliás, esses dias foi um ano novo, né? Muitas linhagens falam que foi o ano novo, realmente foi agora, né? Que está acontecendo essa abertura. Teve a questão de falarem das linhas Schumann, também da frequência Schumann, que é da frequência da consciência, né? Que aumentou também, então, ou seja, as pessoas estão mais conscientes, né? De uma maneira geral. Sim. Isso é algo positivo. A gente percebe isso, enfim, com a certa redução, e até a questão do próprio planeta também. Vai chegar um nível que a questão até do julgamento não é o julgamento final do fim, mas o julgamento do fim de uma ronda que vai existir, e nesse julgamento que não alcançar um determinado nível de moral ou de ética, de virtude, né? Não continua no processo terrestre e vai para arrumar outro planeta, outro local, para continuar desenvolvendo também. Então, eu creio que a gente está passando por esse processo interessante assim, de mudança. Mas eu não sei se eu vou chegar a ver isso. Deve ser um processo maior, né? Mas... até como na questão de embaixadores da paz me falaram lá, e isso ficou na minha cabeça, que não adianta a gente querer fechar os olhos para os maus e só dar atenção para os bons. Porque qual que é a verdadeira compaixão, né, que é a maior espada do jogo, é você realmente pegar
os maus e mostrar para eles o que é ser bom, né? É você tirar as pessoas dessa ignorância, né? Porque como é que é a escuridão é apenas ignorância da luz, né? Então Sim, você tirar a pessoa dessa ignorância, mas também não pode forçar ninguém, né? sim, sim. Tem que achar Né? esse meio termo, né? Mas Cristo fala no Bhagavad Gita sobre isso, né? Que a melhor maneira de você fazer isso é ser um exemplo, né? Eu acho que se cada um começar a conscientizar e ser um exemplo, eu acho que isso vai crescendo e Repercutir. repercutindo, assim. Porque realmente, se você for lá falar, Uhum. se não tiver algo que toque a pessoa, à vontade, né? Mas você tem que estar aberto também a isso. Acho que o exemplo seria mais importante. E a gente falou de um filme também do Mahabharata. Barra, Mahabharata. E o Kelps falou que ele tá na internet. Qual que é a Hareflix, Hareflix? É Hareflix, não, Hare, H-A-R-E. Flix de Flix, tipo FLX. Netflix, mas de Hare Krishna. Isso. Que legal. E tem essa série, uma série que eu recomendo muito. Você já chegou a ver Eu toda? assisti metade quase, é É, muito legal. Eu tenho aí. Você pode pegar só pra. Tá ali, ó, em cima dos dadinhos. que ela trata de temas Embaixo. sobre moral, né? Os CDs ali do verde. Aí. Trata de temas de ética, moral, profundas, assim, É né? muito legal. Que a ideia do dever é bem interessante. É esse aqui. E eu tava louca pra que fosse pra TV. Ele tá falando hoje que já tá na TV, que já dá pra assistir. E é muito legal porque é o Krishna dando a lição de moral no final de cada capítulo. Então, assim, começa, né, com a batalha, né, do Bhagavad Gita, Nos né, Mahabharata, né? do Mahabharata. E começa com essa batalha, e quem conduz, eu conversei muito com o Govinda sobre isso, quem conduz a carruagem é o Krishna, que é Deus, que é o que a gente falou, a gente tem que a aceitação, né? E tem um momento que ele fala sobre isso do bem e do mal. Ele fala pro Arjuna, ele fala pro Arjuna que ele não tem que ter pena dos parentes que ele vai ter que matar, sabe? Que ele fala que não existe morte, né? Sim. Você tem que ter um olhar acima de tudo isso, né? Você tem que fazer o que você acha que é certo. E seguir seu coração para fazer o que é certo, né? Sim. Existe muito a ideia do Dharma, né? Na questão do Mahabharata, que é algo que a gente perdeu na filosofia ocidental. O Sr. Clóvis de Barros fala muito disso, né? Porque até então, a filosofia ocidental, junto com a oriental, tinha qual concepção? Cada pessoa tem um papel, um quebra-cabeça maior. Então, cada um tem o seu papel ali e o universo vai se desenvolvendo a partir disso. Aí ele diz que com o desenvolvimento da nova ciência, descobrem que não existe isso, que tudo seria um caos, entre aspas. E aí, a partir disso, perdeu-se na filosofia ocidental a ideia de dever. Mas no Oriente, isso é muito presente ainda, e a ideia de você fazer aquilo que você tem que fazer, sobreviver como personalidade temporária, como Kelps aqui, como policial, como a Cris aqui, os inteligentes, nós tem que fazer, fazendo Mahalila, os atendimentos. Esse é seu papel aqui, esse é o seu dever é esse. Então, isso é muito... E esse papel que você tem que fazer, você vai entrar em choques de ética. E aí, isso aqui é sensacional. O Mahabharata mostra isso, porque e se eu fizer isso, vai acontecer... Os dois aqui vai ter algum problema, alguma coisa ruim. Você faça o seu dever, porque como você é uma alma eterna, não se lamente pelo que vai acontecer. Não é que você não deve se importar. Lógico, você vai se importar, mas não se lamente porque não é só esse plano que existe, não é só essa vida e tal. Acho que é nesse sentido, assim. E é muito engraçada a parte que no final de cada. Eles param, né? No final de cada capítulo. Não, é hilário. A produção não é das melhores, mas é muito engraçado, porque no final de cada capítulo os personagens, é como se fosse estátua, né? Então, tipo, dá uma estátua. É um pouco dramático. É dramático, aí tem uma música, assim, né? É muito engraçado, eles são todos muito parecidos, né? Os personagens. Mas o enredo é muito bom. É muito legal. E aí, no final, o Krishna aparece num jardim maravilhoso, né? Aí ele senta no balanço
E ele faz uma análise do capítulo. Então, fala nesse capítulo, a gente aprendeu sobre a consequência da raiva na vida das pessoas, por exemplo. Você pode observar que a raiva não é um bom professor, né? Sei lá, é uma coisa Sim, assim, sim. né? E aí, cada capítulo tem uma questão e ele vai analisar no final cada uma dessas. É muito bacana. Legal. 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 Vale a pena, eu assisti já. Ah, então. E aí fica a dica. Aí deixa eu só falar sobre os outros livros aqui. Paz Profunda com Yoga e tudo sobre yoga. E o livro Guruji. do Guruji. Talvez seja um pouco de yoga também, que trata do Gopi Gita, né, que é a questão Das das devotas, gopis, das né? devotas, né, Uhum. que traz a questão do Bhakti, né, que em termos filosóficos, o que acontece? Existe a filosofia do yoga. Uhum. E a filosofia do yoga é um pouco diferente da filosofia Bhakti. A filosofia do yoga, só para te dar um exemplo prático, por exemplo, se a gente estivesse aqui na filosofia do yoga, Uhum. como seria um encontro da filosofia do yoga? Todo mundo fazendo asanas e posturas, restringindo a alimentação, controle os sentidos e vamos força da mente. Uhum. Se fosse um retiro algo Bhakti, vamos cantar para Deus, depois a gente oferece para Ele, come o resto, vamos ficar felizes aqui, sabe? Existe uma diferença de intenção, de humor por trás. Apesar de que eu tenho um professor de yoga, o Mária, que ele fala, faça a postura sorrindo. Assim, ele fala, faça a postura sorrindo, que aí isso ajuda a fazer melhor. Também tem. Depende do professor de yoga. Sim. Mas eu falo Sim, em sim. termos filosóficos, Claro, sabe? sim, Que sim. o yoga vai trazer muita ideia do Sankhya, que existe a diferença entre Purusha e Prakriti, espiritual e material. Então você não deve se envolver tanto com aquilo que é material. Uhum. Já o Bhakti já vai falar assim, ó, você vai pegar essa matéria aqui e vai divinizar ela. Usa essa matéria para que você consiga alcançar Deus. Uhum. E aí, o Atma Kriya, interessante porque o Atma Kriya está pautado na ideia do Bhakti. Uhum. O nome original seria, né, Bhakti Yoga, ou Bhakti Kriya, uma coisa assim. Mas por que isso? Porque o Atma Kriya não está interessado tanto na sua quantidade, mas na sua qualidade da entrega e da vontade por Deus. Nossa, Esse perfeito. que é o enfoque filosófico por trás do Atma Kriya, sabe? Uhum. O Guruji tem o caminho dele, que são 4 braços, são 4 formas de chegar a esse objetivo que ele ensina: yoga, meditação, rituais, conhecimento e artes. Aquele que ele utiliza. Aliás, ele pinta, né? Sim. Ele pinta, achei muito legal também. E são formas diferentes de saturar você, os seus veículos, o seu corpo, com Deus. Yoga, meditação, sua mente com Deus, conhecimento, intelecto, rituais externamente e artes, a sua beleza e suas emoções com Deus. Então, esse é o objetivo, não tanto a quantidade, que é importante também, mas a qualidade, a intenção de querer Deus. Eu acho que esse é o objetivo. Assim. E tem esse outro livro, que é uma polêmica, que eu li esse livro, que ele escolheu aqui, o livro de Nidá, que um dos meus entrevistados, inclusive, ele deu essa leitura para a gente pela internet e achei bem curioso, né, de você fazer uma leitura em grupo, você fecha um grupo, aí você cobra um pouquinho de cada um e você vai ler em conjunto, que é gostoso você ler o livro em conjunto. Fica a dica para quem quiser fazer também, para você também. Você lê em conjunto e aí depois você faz uma resenha do livro. Cada um capítulo e faz Às vezes cada vai lendo um capítulo e depois a gente se encontra para falar o que achou. Né? Acho que todo mundo lê o livro e cada um fala de um capítulo, né? Não, vai lendo junto. Vai lendo vai junto? lendo junto. Lê junto, ó. É preciso diminuir a distância entre o que se diz e o que se faz, até que num dado momento a tua fala já seja a sua prática. Olha que bacana, tá vendo? Então isso aqui é uma das coisas que são os insights, né? Mas tem muita coisa interessante. Eu, de uma maneira geral, eu não fiquei muito fã do livro. Mas tá bem da história. Mas eu sei bem da história, sei bem da história. E esse livro ele fala muito sobre o quanto a gente julga os outros sem conhecer de verdade, né? Que às vezes a pessoa chega na sua frente, que é o caso do personagem,
a pessoa chega de uma maneira que não te agrada, né? E aí você coloca uma série de julgamentos em cima dessa pessoa e, na verdade, essa pessoa vai se tornar sua melhor amiga e você provavelmente não deu valor para ela na hora que conheceu, né? É bem assim, que as pessoas elas se revelam ao longo da convivência, né? E a gente precisa. A gente vive num mundo muito superficial, né? As pessoas não se permitem mais se conhecerem, né? A gente conhece o que as pessoas colocam nas redes sociais, mas esse tipo, aliás, eu adoro fazer esse programa porque eu converso profundamente com as pessoas, né? Nesse momento, né? É uma maneira da gente conhecer realmente quem está do nosso lado, né? Quanto tempo que a gente já tem de entrevista? 1 hora. 1 hora? Já deu 1 hora, tá vendo? Passa rápido. Porém, Você quer deixar alguma mensagem, algum ensinamento? O que você quer falar para o público? não, dizer que quem tiver interesse, né, quem teve a oportunidade de ir lá no India Fest, conhecer o Guruji, ele deve voltar. Ele vem bastante para o Brasil. Ele vem a cada 2 anos ele está ali no Brasil. 2 anos, achei que fosse menos tempo. Mas Tá. esse ano teve um intervalo menor, mas a gente acha que ele vem em setembro do ano que vem. Tá. Então fica um convite para todo mundo. Ele vive na Alemanha, em Springen. É uma cidade perto de Frankfurt. E é onde eu acho a central da Bhakti-Marga. Que é onde você fez o curso. O curso, sim. Eu fiz lá e na Índia também. Tá. Eu fiz uma reciclagem na Índia. Então ele tem como a sede central da organização dele na Alemanha, perto de Frankfurt. Ele vive lá. Mas ele não deve pagar, né? Eu não falo. Você vai lá, tem que perguntar, você vai. Cada hora é um país diferente, né? E isso é muito bonito, assim, dele. Porque, assim, comigo teve uma mudança muito boa na minha vida por conta dele estar viajando, sabe? Então eu acho isso muito, muito especial dele ir atrás das pessoas. Às vezes a pessoa não está ali nem na procura, mas não está sentindo isso, mas vê ele e sente essa presença e desperta algo diferente, né? Então, eu acho isso muito bonito o trabalho dele também. É só uma pergunta. Eu perguntei isso para ele, mas ele não fala muito dele, né? Quando eu perguntei na entrevista. Ele escapa da pergunta. Não é? Ele não gosta de falar dele. Como que ele se descobriu mestre? Porque tem até um filme que é O Último dos Imperadores, que acho que conta a história do Dalai Lama, né? Daquela época que ele fugiu, porque no Tibete eles têm eles acreditam em vidas, né, em vidas passadas, e eles acreditam que os mestres renascem, né, em vários países do mundo. E aí com esse conhecimento de antemão, eles vão buscar o mestre, seja na Austrália, seja no Japão, seja onde for, eles recebem esse chamado e vão atrás da pessoa e trazem essa pessoa depois com o consentimento dos pais, né? E essa pessoa assume de volta uma reencarnação passada. É mais ou menos isso, né, que acontece. Como é que ele é reencarnação de alguém? É algo, assim, nos círculos secretos lá, o pessoal comenta sobre isso, mas eu não gosto de falar e não vou falar. Mas como começou a vida dele, ele, com 5 anos, ele conheceu o Babaji. O Babaji apareceu para ele estava no hospital. E aí o Babaji mostrou para ele uma luz e disse que ele era aquela luz. E depois disso ele apareceu várias vezes para o Vishwananda. Com 12 ou 14 anos, é até engraçado ele contar essa história, que a tia dele falou assim, vamos meditar? Ele falou assim, vamos. E ele não tinha meditado antes. E ele foi lá, começou a meditar e teve um samadhi. E aí todo mundo ficou preocupado. E acho que demorou horas e horas ele lá, todo mundo preocupado com isso. E aí... Achando que a gente tinha morrido. Mas antes disso, ele já tinha... Aconteceram vários milagres, assim, com a presença dele. Então, Vibhuti, que é uma cinta sagrada indiana... Eu vi no quarto dele, né? Se materializava no quarto dele, enfim. Mas eu acho que... eu não lembro qual foi a idade correta, mas depois, quando ele estava mais jovem, ele realmente assumiu o papel de mestre
passou a construir a Batmar, né? Que é o caminho que ele desenvolveu. A organização para dar sustento ao caminho dele. Mas desde criança ele já tinha alguns feitos assim, extraordinários. Sim. Mas incrível. Então tá, então muito obrigada pela sua presença, adorei te entrevistar. Tem interesse em fazer esse curso, né? Consumidora de cursos. Deixa eu finalizar os cursos que eu estou fazendo primeiro. Para quem tiver interesse sobre o Atmancria, então a Atmancria já a gente viu um pouquinho, mas existem duas modalidades, né? Que é uma totalmente presencial, vai durar um dia e meio, mais ou menos, de curso, há umas 12 horas. E tem a parte híbrida, que aí a gente faz parte online e a parte presencial. Tem que ter a parte presencial quando o start de papo. Então, na parte híbrida a gente faz online, no tempo que der, um tempo mais aberto, flexível, mas a parte presencial vai durar em média 4, 5 horas. Eu sinto que eu devo fazer, porque não é à toa que eu conheci ele também, né? Acho que a gente tem que saber se ler esse sinal. A graça dele tem que saber. Aliás, eu conheci o Quiops por conta do Murilo. Do Murilo Gun, né, e da Dani, que o Murilo falou que ele estava aqui por sua conta, né? Eu sou um fã do Murilo, assim, desde antes de estar no caminho espiritual, porque ele para mim é o melhor humorista que existe, stand-up e tal. Então eu sempre acompanhava ele e percebi essa mudança dele também, né? Achei interessante, ele falou que estava lendo esse livro do Autor Atendimento. Sim. E aí eu fui mandar um direct para ele, né? Um dia ele tá lá todo sem fazer nada e ler, né? E aí ele respondeu e tal, acho que outras pessoas falaram com ele também, e a partir daí ele conheceu o Guruji. Foi bem eu sou aluno, né? Sim. O aluno dele, fez uma super propaganda, mas eu também estou interessada depois em saber mais desse curso. Mas, gente, muito obrigada pela audiência, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Obrigado, muito obrigado a todo mundo. Beijo.